Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje a gente vai contar pra vocês como é que a ciência vai reviver o mamute, porque saiu uma notícia recentemente que nos colocou um passo à frente nessa história. Será que a gente vai conseguir trazer realmente o mamute de volta à vida? Semana passada saiu uma notícia que coloca a gente um pouquinho mais perto disso. Então vamos entender primeiro quem são os mamutes, só para relembrar. Então mamute, às vezes a gente ouve falar e acha que é uma espécie só, né? Foi uma espécie que não existe mais, mas na verdade existiram várias espécies de mamutes. A gente está acostumado a ver nos filmes aquele mamute todo peludinho, né? Que é principalmente o mamute lanoso, o mamutus primigênios, que é do hemisfério norte, que viveu no hemisfério norte, mas os mamutes se originaram na África. Então a gente tem sim algumas espécies africanas, como o Mammutus africanavus, e ele era diferente do mamute lanoso, ele não tinha essa cobertura de pelo extensa, né? Lembrando que na época em que esses animais viviam, a gente tinha ali um período de glaciação, mas o planeta não estava todo coberto por gelo, então você tinha algumas áreas que eram mais secas, né, de campos abertos, onde viviam, por exemplo, mamutos africanavos. E uma outra curiosidade dos mamutes, além de serem representados por várias espécies, os mamutes, eles são mais próximos dos elefantes asiáticos do que os próprios elefantes asiáticos são próximos dos elefantes africanos. Doideira, olha que né? doideira, né? Então, nem sempre os bichos que estão vivos são mais relacionados entre si. Às vezes um grupo ou um bicho que já foi extinto é parente mais próximo de um atual, por exemplo. Então, isso acontece com os mamutes asiáticos. Então, só para complementar aqui, então, atualmente são conhecidas 10 espécies dentro do gênero Mammutus. Bom, e os mamutes são muito populares, né? A gente vê eles em filmes, séries, livros, jogos, mas por que eles desapareceram? Ainda é um grande mistério explicar exatamente com precisão o que aconteceu para não termos mais mamutes hoje em dia. Mas normalmente a explicação, tanto para eles como para outros animais dessa megafauna, entram em duas hipóteses principais. Uma delas é a caça por humanos. Então, conforme os humanos ampliaram sua presença em várias regiões do mundo, e humanos em grupo são caçadores formidáveis, a gente sabe que onde o ser humano vai chegando, espécies vão sendo extintas pouco tempo depois. Isso pode ter influenciado, sim, a gente pode ter caçado esses animais até o seu total desaparecimento. Não só os seres humanos Homo sapiens, Bem lembrado. mas também o Homo neanderthalensis, né? O homem de Neandertal. Também a gente tem indício de que eles caçavam os mamutes. Bem lembrado, né? Então, coitados dos mamutes, né? Ao invés de enfrentar uma espécie, só tinha que enfrentar duas diferentes, extremamente exímias no seu trabalho. E a outra hipótese é a de mudanças climáticas relacionadas ao fim do último período glacial. Conforme você tem o fim, a gente ainda está dentro de um grande período chamado Era do Gelo, mas nós estamos num momento chamado interglacial, que é o momento mais quente. Conforme o último período glacial, que é o momento mais frio, acabou, muito gelo derrete no planeta, gelo derretendo vira água, água evapora, vira vapor de água. Esse vapor de água circulando mais no mundo, ele favorece a expansão das florestas e a diminuição dos campos abertos. Então, esses mamutes, coitados, eles enfrentaram ao mesmo tempo uma redução cada vez maior do seu habitat e uma caça cada vez maior por parte dos humanos. Então, pode ser também que eles desapareceram ao longo, né, da união dessas duas coisas. Exatamente. E aí tem uma empresa, eis que surge uma empresa de biotecnologia chamada Colossal Laboratories and Bioscience, que em 2021 anunciou que eles iriam trazer os mamutes de volta à vida, mais especificamente o mamute lanoso. Então essa notícia veio de 2001, né, causou 2021? 2021, muito mais tempo, né? 2021, porque eles disseram que eles receberam um financiamento de 15 milhões de dólares para conseguir concretizar esse projeto, né? E aí, de acordo, então, com essa publicação que tá lá no site deles de 2021, eles mencionaram que eles iriam trazer mamutes de volta à vida em 6 anos. Então, 2021, né? A gente já tá em 2024. 2027 seria esse prazo aí, né? Seria esse prazo. Só que aí passaram-se ali esses últimos anos, né? Os anos de pandemia, diga-se de passagem.
E agora eles lançaram um novo comunicado, uma nova notícia que pode já ser um passo um pouco adiante nessa história de trazer esses bichos de volta à vida. E, bom, antes da gente falar qual foi esse ponto de avanço que eles tiveram, é importante a gente falar sobre a justificativa de trazer esses bichos de volta à vida. Porque existe uma grande discussão e são pontos polêmicos. Será que a gente deveria fazer isso? Ou como a gente tem, né, discutido em Jurassic Park, só porque a gente pode fazer uma coisa significa que a gente deve fazer? Entra muito essa questão de bioética, né? Então, assim, essa justificativa de por que trazer um bicho que já foi extinto há milhares de anos atrás de volta à vida é algo que está sendo trazido pela própria empresa, tá? Então, essa justificativa é a justificativa que está lá no site da Bioscience. Eles mesmos colocam, inclusive, bem lembrado, a gente tem o link do site aqui embaixo para vocês acompanharem lá. E eles dão 10 pontos importantes por trazer os mamutes de volta. Basicamente, a gente consegue reduzir em 2 pontos. O primeiro deles é muito discutível, o segundo um pouco menos discutível. O primeiro deles seria para diminuir o aquecimento global. Qual que é a ideia deles? Então, quando você solta esses mamutes de volta nas planícies congeladas do hemisfério norte, eles vão pisotear aquela região de tundra congelada, aquele permafrost que você tem por ali. O pisoteamento forma buracos nesse solo, e esses buracos permitem a reentrada de ar gelado. Então, eles continuam o ciclo de congelamento desse solo, diminuindo a velocidade do seu próprio descongelamento. E por que é importante diminuir o descongelamento do permafrost? Porque esse permafrost tem muita matéria orgânica ali. E essa matéria orgânica está apodrecendo há milhares de anos. Conforme a matéria orgânica apodrece, o que ela libera no ambiente? Carbono. Então aquilo ali é uma bomba de carbono esperando derreter para soltar na atmosfera e acelerar mais ainda o processo de aquecimento global. Então, segundo eles, trazer os mamutes poderia desacelerar o derretimento do permafrost e, com isso, desacelerar o aquecimento do planeta. Esse ponto é bastante discutível, né? Porque, assim, a gente está falando de... Para que se tenha esse efeito mesmo, teria que ter aí muitos mamutes ali na tundra, né? Nesse bioma. Então, seria algo que, assim, seria muito a longo prazo e, de repente, pode ser que nem tenha esse efeito, né? Então, por isso que a gente acha que é bem discutível esse ponto. Pois é, e o segundo ponto seria para você avançar a tecnologia relacionada à clonagem, manipulação genética, e essa tecnologia poderia ajudar a salvar, por exemplo, as espécies atuais de elefantes da extinção. Esse ainda é um ponto que também tem debate sobre isso, né? A Amanda bem lembrou aqui quando estava conversando, porque, nossa, precisa de tanto dinheiro para isso. Se você aplicar esse dinheiro para preservar as espécies que já existem, ao invés disso, né? Mas aqui, pelo menos, eu acho um ponto que, pelo menos, a tecnologia que a gente pode aprender, a inovação que a gente pode aprender, eu acho que ela pode ter uma utilidade, sim. Nesse ponto. Mas é muito discutível se devemos ou não trazer. Então aproveita também, já deixa um comentário aqui. Exatamente. Sobre o que você acha. Bom, e como que eles vão fazer isso, né? É o grande X da questão. Então, eles têm ali também no site deles explicando o passo a passo de como eles fariam isso. Então, a princípio, eles pegariam um mamute mumificado, né? Um fóssil de mamute criopreservado. A gente tem um dos exemplos mais famosos que é a Lilba, que é esse mamute aí da Sibéria, que tem cerca de 41 mil anos. 41 mil anos, parece que morreu ontem. Parece que morreu ontem, né? Então você tem vários tecidos preservados, né? Então você tem pele preservada, você tem sangue preservado, você tem DNA preservado, né? Tanto que o DNA em si dos mamutes, ele já foi decodificado, sequenciado. A gente já tem o sequenciamento justamente porque você tem essa estrutura preservada. Então, pegaria-se, então, esse DNA e aí extrairiam-se alguns genes desse DNA e aí fariam uma inserção desses genes em células
de elefante asiático. Lembra que eu falei que o elefante asiático é o parente mais próximo, né, dos mamutes? Então pegaria células da pele mesmo do elefante asiático e faria uma cultura dessas células, inserindo genes do mamute nessas células. Então seriam esses 2 primeiros passos, né? E que genes seriam esses? Você pegaria gene, por exemplo, para transformar a orelha numa orelha pequena, os genes para fazer uma cobertura de pelo e de gordura grande no corpo, os genes para crescer presas maiores e mais curvadas. Então, hoje, como você tem o genoma sequenciado, tanto do mamute como do elefante asiático, você pode comparar lado a lado para tentar identificar o que cada um faz. E aí, através de testes de laboratórios, fala, deixa eu pegar esse gene e colocar aqui. Ah, tá crescendo pelo. Beleza, então você sabe que esse gene é relacionado a isso. E o outro, A gente está falando, então, de uma edição genética, né? Olha que loucura. Maluquice, né? Só que tem um passo importante também. Não adianta pegar a célula da pele do elefante, só colocar ali e esperar que ela vai crescer. Não, você precisa transformar aquela célula, que é uma célula especializada, numa célula não especializada, uma célula pluripotente, né? Multifunções, como seria assim. Então, para isso, você precisa de uma indução. E foi exatamente essa indução que eles anunciaram aqui que aconteceu. Então, na semana passada, no dia 6 de março de 2024, os cientistas da Colossal Biosciences, eles anunciaram que eles conseguiram obter células-tronco pluripotentes induzidas a partir da célula de pele de um elefante asiático. E isso já tinha sido possível antes com outros animais, mas ninguém nunca tinha feito isso com elefantes. Tinha um grande problema, ninguém sabia exatamente por que não dava. E eles descobriram que suprimindo alguns genes, você conseguiria induzir essas células e transformar em células-tronco. E isso foi muito legal, é um avanço fundamental, Sim. Porque com uma célula-tronco, agora sim, uma célula-tronco com genes de mamute, você consegue fazer essa célula se dividindo para dar origem a um embrião, que seria um primeiro passo importante. Sim, então realmente foi um avanço mesmo, e é um avanço não somente para esse projeto de trazer o mamute de volta à vida, mas é um avanço em termos de engenharia genética de uma maneira geral, com possíveis aplicações, inclusive para a medicina humana, né? Porque né, no nosso caso, imagina só, você está com algum problema ali, né, em algum órgão, você consegue então extrair células da sua pele, por exemplo, de outro lugar, e aí com essa modificação, com essa indução, você conseguiria tornar essas células como pluripotentes para conseguir produzir células que vão ser substituídas naquele órgão que você está precisando de reparo, né? Então isso é fantástico para a medicina humana, inclusive, né? Imagina, você pode construir qualquer órgão que você esteja precisando e o melhor ainda, não vai ter rejeição do seu corpo, Sim. porque é o seu próprio código genético Sim. que está ali. Então é um avanço científico bem relevante. E na ciência as coisas funcionam assim, né? Muitas vezes algumas descobertas elas aconteceram para determinadas coisas, mas elas tiveram aplicação posteriormente para outras coisas, né? E essa é uma das coisas mais belas da ciência. Maravilhoso. Ciência é maravilhosa. Tá, então a gente vai ter mamute em 2027? Não, peraí, calma lá. Existem ainda dificuldades em relação a trazer isso. Esse aqui é o CEO dessa empresa, o George Church, e ele lista algumas dificuldades em alguns textos que ainda a gente precisa superar antes de trazer o mamute. Uma delas é ver como vai ser mesmo a inserção desses genes. Porque como é que você manipula o DNA? Não tem microscópio para você enxergar DNA. Então você pode pegar, por exemplo, através de vírus. Você usaria vírus para fazer isso, porque os vírus fazem isso. Os vírus inserem o seu próprio genético nas nossas células. Seu próprio material genético. Exato, e é assim que eles se proliferam, né? Porque ele manda a célula construir mais cópias deles. Então você pode colocar um vírus para fazer essa manipulação genética, só que ao invés de inserir o código genético dele, ele vai inserir o código genético do mamute nessa nova célula. Mas você também tem que acompanhar possíveis incompatibilidades ao longo do tempo. Então, será que inserindo o gene para construir pelo e gordura em excesso, você não vai interferir em outras funções biológicas?
E se você descobrir isso só lá na frente, na gestação, né? Exatamente. Fora que a própria gestação é muito longa, né? A gestação de um elefante asiático, ela demora 22 meses. É muito tempo. Então, assim, 22 meses, gente, são quase 2 anos só gestando. E se acontece qualquer problema no meio dessa gestação? Então, assim, a gente acha muito difícil que para os próximos anos isso se concretize. A projeção deles já é de 2028. Jogou um ano pra frente? Não É 2027, 2028, mas a gente ainda sabe acho. que realmente tem muitas dificuldades. Então, a gente acha que para os próximos anos isso não vai ser possível, mas a gente acredita que isso vai acontecer, assim, que a gente vai viver para ver isso acontecer. Espero que todos vocês vivam também, e a gente também tenha muita saúde para viver por uns bons anos, mas a gente deve ver ao longo da nossa vida um mamute. Sim, independente assim dessa discussão ética, será que a gente deve ou não trazer de volta a vida? A empresa já está trabalhando Eles nisso. vão fazer, independente do que a gente acha ou não, eles vão fazer. Mas aí vem uma discussão interessante, né? Será que esses bichos, eles seriam de fato um mamute verdadeiro? Não. A gente acredita que não. Por quê? Porque você não está revivendo um animal do passado, você meio que está criando artificialmente um novo animal, porque você está misturando, né, genes de elefante asiático com gene de mamute, então você tem ali 2 espécies. Né? Então o pessoal tem até usado o termo aí, é um mamufante. É uma nova espécie, um híbrido. Não é nem um mamute e nem um elefante, é um mamufante. Então essa também é uma outra questão aí que a gente pode ficar horas aí discutindo. Será que vai ser mesmo um mamute ou não? Né? Será que a gente vai começar a utilizar o termo espécie artificial? Porque talvez. é artificial, né? Artificial. Foi criado em laboratório, é um híbrido, né? E não é um clone. Não é um clone onde você pega, digamos que você pega o tilacino, você consegue clonar um tilacino hoje em dia, mas não um mamute. Né? Não um mamute, porque o código genético é muito antigo, está muito deteriorado, então você conseguiu sequenciar, mas não com base em uma célula, com base em vários fragmentos. Assim. O Bruno citou aqui o tilacino, né, que é o tigre da Tasmânia, que foi extinto bem recentemente por conta de ser humano, né, na década aí de 1930. E essa empresa também tem projetos de reviver o tilacino e outras espécies também, mas assim, o grande carro-chefe da empresa é o mamute. E não vai ter jeito, ele vai trazer mesmo de volta. E é uma discussão que lembra muito a gente a discussão sobre os dinossauros híbridos que aparecem ao longo da franquia, né, de Jurassic Park. Os híbridos, chamados híbridos, são só em Jurassic World. Então você tem aqui Indominus Rex e o Indoraptor, onde são dinossauros com mistura de DNA de diferentes dinossauros. Mas na realidade, todos os dinossauros que aparecem em Jurassic Park são híbridos, porque desde o primeiro filme, eles já deixam muito claro isso, de que as lacunas nesse código genético foram preenchidas nessa história ficcional com DNA de sapo, com DNA de lagarto, de outros animais. Sim. Então todos os bichos que aparecem em Jurassic Park e Jurassic World não são dinossauros como eles eram antes, e sim são híbridos. Justamente. Bom, vamos continuar essa discussão nos comentários. Então deixa aqui o que você acha. Você é contra ou a favor trazer mamutes de volta à vida e por quê? Então a gente quer saber a sua opinião. E se você gosta de mamutes e quer saber quem foram todas as espécies diferentes de mamutes, a gente já contou essa história aqui no canal e é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.